Radar Político. Igor Gadelha, bom dia. Bom dia, Sidney. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos. Bom dia. Fernando Molica, bom dia também. Bom dia, Sidney, Larissa, Igor. Bom dia a todos. Igor, tem uma grande vantagem conversar com você neste primeiro tema, porque você teve a oportunidade de entrar em contato com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e ele está no centro hoje das atenções, ele e o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, também, por conta de uma mensagem na rede social. Nos conte as informações mais atualizadas que você tem. Bom, Sidney, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ontem ali por volta das 10h40, 22h40, postou no Twitter uma resposta a Rodrigo Maia, chamando o Rodrigo Maia de nhonho, em referência àquele personagem da série Chaves. Ele respondia ali àquela postagem de Rodrigo Maia no sábado, né, dizendo que Ricardo Salles, além de destruir o meio ambiente, ele estava querendo destruir o governo ao atacar o ministro Luiz Eduardo Ramos. Pois bem, hoje pela manhã, horas depois, o ministro Ricardo Salles postou em sua conta oficial no Twitter que alguém tinha usado indevidamente o seu Twitter, tinha acessado indevidamente o seu Twitter, porque ele, embora tenha divergências com Rodrigo Maia, ele sempre teve um relacionamento cordial. Ele não usou a palavra invasão hack. E aí eu conversei com o ministro Ricardo Salles, ele disse que alguém, né, usou a sua conta, que ele estava tentando descobrir, mas não disse quem teria sido. E logo em seguida o ministro Ricardo Salles apagou a sua conta na rede social, alegando ali que foi orientado por sua equipe de segurança. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Sidney e Larissa, ali não acreditou muito nessa versão de Ricardo Salles, não. Eu conversei com alguns aliados muito próximos do presidente da Câmara, disseram que não colou, mas que Rodrigo Maia não deve responder Ricardo Salles, nem nas redes sociais, nem publicamente. E os aliados até aconselharam Rodrigo Maia a, de fato, não responder. A resposta de Rodrigo Maia, segundo seus aliados, virá nas críticas que o presidente pretende aí reforçar a condução de Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente. Agora, uma informação que eu trago aqui em primeira mão para a rádio, Sidney e Larissa, é de que a equipe do ministro Ricardo Salles já teria identificado quem foi que fez essa postagem. Eu conversei com alguns auxiliares muito próximos de Ricardo Salles agora há pouco, e eles disseram que teriam identificado o autor da postagem, teria sido um ex-assessor de campanha de Ricardo Salles em 2018, que teria feito a postagem. Lembrando para o nosso ouvinte, Ricardo Salles foi candidato a deputado federal por São Paulo pelo Partido Novo em 2018, não foi eleito. Segundo os auxiliares de Salles, teria sido um ex-assessor que atuou durante a campanha que tinha acesso à senha de Ricardo Salles. Na versão da equipe do ministro, né, com a qual eu conversei, o ministro nunca teria mudado a senha de 2018 para cá, então teria sido esse ex-assessor. Os auxiliares de Ricardo Salles disseram que o simples fato desse uso indevido não configuraria crime, na versão deles, mas que o ministro, né, deve aí estudar alguma forma de tentar responsabilizar esse ex-assessor. Molica, agora é uma pergunta para você. Você acredita que esses arrobos virtuais tenham sido intencionais ou não? Olha, o passado condena, né? Há uma semana aí estava o ministro Ricardo Salles chamando um colega de ministério, um general, de banana de pijama, Maria Fofoca. O Ricardo Salles tem um certo destempero verbal. E agora ele diz que soltaram a boiada na conta dele no Twitter, né? Quer dizer, um ex-assessor de campanha em 2018, até hoje o ministro não trocou a senha. Tudo bem, pode ser mesmo, pode ser que isso tenha ocorrido, mas passado condena. É preciso explicar bem essa história. Agora, de manhã, o ministro também teve uma outra má notícia, né, que a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar sustando uma daquelas resoluções do CONAMA, né, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tinham sido aí propostas pelo próprio ministro, entre as resoluções, a resolução que suspendia resoluções anteriores, que faziam proteção a manguezais, também estabeleciam questões de licenciamento ambiental,
de áreas de irrigação. O ministro tinha acabado com essa proteção, ele assinou essas resoluções e a ministra Rosa Weber revogou a revogação feita pelo Ricardo Salles, isso de maneira liminar, isso não vai ser julgado em plenário. Ou seja, o ministro Ricardo Salles não sai do noticiário, né? Nem sempre por questões, assim, digamos, mais construtivas. Ele está sempre no centro de alguma polêmica. Larissa, Cisne. Igor, algo mais para acrescentar sobre esse tema ou posso já puxar o segundo item, Igor? Pode puxar o segundo item. Então vou começar com o Molica agora para a gente inverter a ordem. Molica, e com relação à revogação do decreto sobre a eventual participação privada no SUS, qual é a leitura que você faz? Primeiro a gente tem que falar do decreto, né? Que foi jogado no Diário Oficial, sem uma discussão maior na sociedade, foi jogado. Houve um ensaio ali, à primeira vista, até sem conhecimento do Ministério da Saúde. Isso foi uma iniciativa mais da área econômica. O governo, no primeiro momento, defendeu. Houve uma reação muito grande nas redes sociais e o governo se mira muito, né, muito pautado pela reação das redes sociais. E o presidente Jair Bolsonaro, ontem, ele no fim da tarde, foi até um furo, né, da CNN, anunciou que iria revogar o tal decreto, apesar de defendê-lo. Então, mais uma vez, entra aquela história do se colar colou, né? Uma expressão muito usada aqui no Rio, não sei se é usada no resto do Brasil. Você tenta. Se der certo, ok. Se houver uma reação negativa, volta atrás. Não é a primeira vez que o presidente faz isso. Não é ruim, é bom quando um governante sente que uma medida não foi bem aceita e volta atrás. Mas, assim, é muito rápido, né? Se é algo realmente importante, se o governo acha que entregar para iniciativa privada algumas unidades ou unidades de atendimento básico, que isso é bom, então o governo que trate de defender essa proposta. É uma proposta que pode ser defendida, que pode ser articulada, mas nessa reação é muito rápido, são essas guinadas, né, de um lado para o outro, que isso acaba confundindo a população e o próprio eleitorado do presidente da República. Cisne, Larissa. Igor, hoje mais cedo, até falei agora há pouco com o Sidney sobre isso, nós entrevistamos aqui no CNN Manhã o ex-ministro da Saúde, o José Gomes Temporão, e ele até falou desse assunto sobre como fortalecer o sistema, da importância do sistema para a saúde pública no país. Você acredita que essa repercussão, mesmo que negativa, traga alguma discussão importante para esse sistema? Vai trazer sim, viu, Larissa? Mas, na verdade, a avaliação aqui em Brasília, principalmente ali na equipe econômica que esteve envolvida na elaboração desse decreto, foi de que o governo cometeu 2 erros, né, nesse caso. Primeiro, de comunicação. Né, auxiliares ali do ministro Paulo Guedes e alguns integrantes do Palácio do Planalto avaliaram que o governo não soube explicar bem, nem para a imprensa, nem para a sociedade, né, o decreto, que abriu margem para aquela interpretação dada por alguns setores da sociedade, da oposição, de que o governo pretendia privatizar o SUS, quando o governo disse que esse não era o intuito do decreto. O outro ponto que eu trago aqui, que também foi uma avaliação que eu ouvi muito ali no Ministério da Economia, foi de que o governo errou no time, né, da publicação do decreto. O decreto foi publicado na última terça-feira, em meio a uma campanha eleitoral municipal, né, dando margem aí para os opositores do governo usarem isso para atacar os candidatos que são próximos do presidente e até mesmo para a própria base aliada do presidente, né, pressioná-lo a revogar esse decreto para não atrapalhar nas eleições. O que as fontes do Ministério da Economia ressaltam é que o decreto ele apenas autorizava, né, o início dos estudos para parcerias entre o governo e empresas privadas para a construção e gestão das unidades básicas de saúde. Em nenhum momento ele falava, né, que a população teria que pagar por esses serviços. Né? As fontes ressaltam que o serviço continuaria gratuito para a população, apenas, né, a gestão dessas unidades seria transferida. E lembram ainda, viu, Cisne e Larissa, esse modelo de parceria público-privada em unidades básicas de saúde já é usado em alguns estados, em São Paulo e até mesmo na Bahia, que é administrada pelo petista Rui Costa, também no Rio Grande do Sul, administrado pelo tucano Eduardo Leite.
Ô Igor, essa agenda toda que estamos aqui apenas destacando 2 ou 3 temas, ela de alguma maneira expõe também essa relação um pouco complicada do Executivo com o Legislativo? A quantas anda? Não é o humor do Rodrigo Maia, não. O humor que eu digo assim, dos articuladores do Centrão, com os da oposição, com os seguidores do Rodrigo Maia. Como é que estamos? Qual a temperatura nesse momento? Olha, Sidney, até que o humor do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente Jair Bolsonaro diretamente, melhorou muito do que era, né? Assim, ele tem, nessas últimas semanas, ressaltado aí que tem tido um bom diálogo com o presidente da Câmara. E o Centrão, embora esteja ali com o presidente Jair Bolsonaro, porque ganhou alguns cargos e tudo mais, o Centrão não está se entendendo entre si, né? Há uma disputa ali na Câmara entre o Centrão do deputado Arthur Lira, que é o líder do Progressistas na Câmara, e o Centrão de Rodrigo Maia. E como pano de fundo, a disputa pela presidência da Câmara, porque Arthur Lira quer ser candidato à presidência da Câmara, Rodrigo Maia quer ser ele mesmo ou também quer emplacar o seu sucessor. E aí os dois lados estão brigando, né? Tem ali a disputa agora pela presidência da Comissão Mista de Orçamento, que é aquela que analisa o orçamento da União, e a pauta da Câmara não está andando porque esse centrão de Arthur Lira, que tem um grande número de deputados, junto com a oposição, estão ali travando as votações lá na Câmara. Deixa eu puxar aqui, Molica, um tema antigo, só para encaixar aí nessa bola levantada pelo Igor. Falou-se há alguns dias, né, que no futuro Rodrigo Maia poderia ser ministro de Bolsonaro. Você acha que isso tem sentido, Molica? Olha, existe sim uma intenção de setores, principalmente ali do mercado, né, os famosos Faria Limers, né, o pessoal da Faria Lima, e alguns setores do governo que acham que seria uma opção interessante. Porque o Rodrigo Maia, ele é um liberal de carteirinha, ele já trabalhou no mercado financeiro, ele tem defendido políticas liberais de uma maneira muito radicais dentro do governo. Então, para esses setores, o Rodrigo Maia, num Ministério da área econômica, não seria necessariamente no lugar do ministro Paulo Guedes. Seria num ministério que seria retirado ali, numa costela do Ministério da Economia, ele teria condições de dar maior credibilidade, reforçar a credibilidade do governo e o compromisso com as reformas. E também levando-se em conta a boa relação que ele tem com o Congresso Nacional, particularmente com integrantes da Câmara dos Deputados. Na época que essa história surgiu, aí umas 2, 3 semanas, cheguei a falar com o Rodrigo Maia, mandei uma mensagem para ele, falei, olha, estou ouvindo essa história. Ele falou, nem zero. Respondeu daquele jeito dele, né? Ele não ganharia o concurso de Mister Simpatia, ele mesmo admite. Ele mandou para mim a mensagem assim, 0. Então vamos ficar por enquanto com o 0 do Rodrigo Maia. Agora, como já me disse um outro deputado, o que fazer com um ex-presidente da Câmara é muito difícil. Ele diz, ó, ex-presidente da Câmara é igual piano de cauda. Quando a pessoa que toca piano vai embora da casa, fica aquele trambolho dentro da sala. Mas se der um Ministério de Indústria e Comércio para ele, o piano começa a tocar, hein? Ah, sim! Certamente ele vai dedilhar bem ali o teclado. Legal, Molica, você me surpreendeu. Achei que você ia para um outro caminho, foi um caminho muito interessante. Legal. Obrigado, Fernando Molica. Obrigado, Igor Gadelha também. Larissa, eu agradecemos a participação de vocês do Radar Político.